Quando Deus quer, tudo é possível. E o texto está registrado, texto bíblico, né? Bíblia Sagrada, Juízes capítulo 6, os versículos de 11 até 24. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra e pertence à família de Abiezer. História muito bonita a respeito da vida de Gideão. Quando nós começamos um trabalho de uma plantação de igreja alguns anos atrás, numa pequena cidade, não fazia ideia se nós conseguiríamos realizar aquele trabalho. Era um pequeno grupo, era de 2 ou 3 famílias, e nós não tínhamos recursos financeiros, nem recursos humanos, e também não tínhamos parcerias. E tudo, na verdade, se configurava assim, meio impossível de realizar. E eu, muito menos, recebia qualquer honorário daquele lugar. Então, as dificuldades eram tremendas. Eu vivi, naqueles dias, a circunstância da impossibilidade. Na verdade, eu quase desisti. Eu falei, isso daqui não vai dar em nada. Não vamos conseguir. Mas eu aprendi na prática que quando Deus quer, tudo é possível.
E Deus queria. Deus queria. Eu, a Ana e algumas pessoas que estiveram conosco naqueles momentos, nós presenciamos grandes milagres de Deus. Eu não vou contar aqui os detalhes, eu vou enxugar essa história. Né? Mas, em certa ocasião, para finalizar isso aqui, eu levei esse pequeno grupo para visitar uma área no centro da cidade, onde eu tinha visualizado antes como um provável lugar possível, bom, de se construir um lugar de culto. E pedi naquele dia que eles levassem uma câmera de fotografia e uma filmadora, para que pudessem registrar. E cantamos ali um hino, e li um texto, e oramos pedindo a Deus que, se fosse o desejo dele, que desse aquela área para a gente. E fomos embora. Na segunda-feira eu fui atrás do proprietário. E em conversa com aquele proprietário, cheguei para ele e disse, vim aqui para comprar aquela área que você tem lá em tal lugar. Ele olhou para mim com espanto e disse, não vendo. Ah, mas não vendo por quê? Porque é da família, não vendo. Não, mas você precisa vender. Eu era muito amigo dele, né? Você precisa vender. Aí ele falou, por que que? Ele falou, me fala uma razão por que eu venderia para você. Eu disse para ele, porque nós vamos construir uma igreja. Ele falou assim, uma igreja? É. O que você prefere, uma igreja ou um boteco? Aí ele disse, ele parou assim, olhou, pensou, né? Aí ele falou de novo, uma igreja? É, uma igreja. E ele então falou, vou pensar, vem amanhã aqui, eu vou falar com a minha esposa. No outro dia eu fui. E em conversa, era de manhã, 9 da manhã, eu cheguei, já tem café aí? Aí, não, tem um cafezinho aqui. Começamos a tomar um cafezinho e tal. E eu perguntei, já fiz a pergunta fatídica. E daí, resolveu? Eu resolvi. Já vi quem que é o cabeça lá na sua casa. Aí ele falou assim, tá bom, nós resolvemos, vamos vender. Eu falei, ótimo, que maravilha. Então tem duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa é que eu quero comprar, a outra que eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, então a conversa terminou aqui, pode ir embora. Como é que você vai conversar comigo desse jeito? Não, não tem jeito. Encerrou o papo. Pode ir para casa que não tem jeito. E eu, então, disse para ele, não tem, como é que você vai conversar comigo se não tem dinheiro para comprar o... Não, eu tenho uma proposta. Aí ele falou, eu não sou negociante, gente, né? Mas naquele dia eu falei, Deus, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. E eu disse para ele, é o seguinte, faz essa área para a gente de sem entrada e a perder de vista. Aí ele falou, mas assim você me quebra, como é que pode? Não, isso não dá. Não, veja bem, uma igreja, quanta gente vai ser beneficiada por causa de uma igreja? Quanta gente vai receber a palavra de Deus? E aí ele pensou e falou, tá bom, então, sabe quanto tempo que ele deu para a gente pagar aquilo lá? 4 anos. Sabe, para encurtar a conversa. Sabe em quanto tempo nós pagamos? 6 meses. Só que eu levei a proposta antes para o grupinho nosso, né? Porque eu fiz toda a coisa e não tinha falado para ninguém. O pessoal precisava aceitar, né? Porque como é que eu ia bancar as prestações daquilo ali? Não tinha como. Então, eu disse para ele, eles disseram, pastor, ó, pode fazer lá. Eles se reuniram entre eles. Não, dá para a gente, essa prestação dá para a gente pagar. Vamos lá. E fui lá, olha, tá certo, começamos em 6 meses nós pagamos. Em 1 ano e 6 meses, nós construímos o lugar de culto. Os sonhos de Deus são muito mais altos do que a nossa própria fé. Porque quando Deus quer, tudo é possível. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê
coisas acontecendo. E Gideão, ele faz, aqui no capítulo 6, a gente percebe que Deus fala com ele e dá para ele esperança para a vocação dele, Gideão. Porque Gideão, ele é um homem assim de muita autoestima baixa. Você tem autoestima baixa? Gideão tinha. E ele se julgava completamente incapaz de realizar as coisas que Deus mandava ele fazer. E Deus estava agora chamando Gideão, designando-o para ser juiz em Israel. Mas ele era muito para baixo. E a situação era caótica do povo. O povo de Deus estava sofrendo uma expoliação tremenda destes medianitas, amalequitas, que juntavam os dois lá e vinham. E se você pensa, né, que a ideia de arrastão do Rio de Janeiro é uma ideia atual, já era antiga, era desde o tempo de Gideão. O pessoal só esperava eles plantarem e ele fazia o arrastão e levava tudo embora. Era assim a situação. O povo estava acuado, eles se escondiam, né? Eles iam para os morros, eles chegavam a fazer, sabe o quê? Até covas nas montanhas para guardar as colheitas, com medo dos bandidos que vinham para roubar aquilo ali. E veja só, o Gideão naquela situação, onde ele estava, o texto diz em Juízes 6:11, que ele malhava o trigo no lagar. Só que o lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de cuidar das uvas, né? Era o lugar de espremer as uvas. Mas esses lugares do lagar ficavam em lugares altos e escondidos, e lá ele fazia tudo isso escondido com medo de algum bandido que pudesse vir. E os bandidos, eles não plantavam, mas na época da colheita, eles subiam para roubar a colheita daqueles que estavam plantando e trabalhando. Era uma realidade cruel na época. Quando Deus chama o Gideão, ele estava trabalhando. Estava trabalhando. E você perceba bem aí, apesar do aspecto sobrenatural da coisa, o que estava acontecendo ali, do jeito que Deus começa a chegar para ele, do chamado que ele tem, Deus faz ali, né, uma mediação, mas essa mediação está sendo feita por um anjo. Um anjo está ali falando com o Gideão. E ele resiste a esse chamado. Isso prova que quando nós estamos desesperançados da vida, olha só, nem quando Deus se manifesta de forma sobrenatural, tão evidente, às vezes a gente tem a capacidade de crer. Tem gente que fala assim, se Deus aparecer para mim, aí eu vou crer. Deus aparecia de forma, às vezes, sobrenatural, nem assim eles acreditavam. E o que a gente percebe é que as condições de vida do povo naqueles dias apontam para algumas circunstâncias. Quais eram essas condições? Primeiro, o sofrimento era excessivo. Quando a situação na nossa vida, na vida deles lá estavam demais, a gente tem dificuldade de crer. Vocês lembram quando Pedro estava no barco, o barco estava afundando, aquela situação toda do barco afundando e vem alguém andando sobre as águas, e era Jesus? Então Pedro tem que... Aí o pessoal, é um fantasma, olha lá que está vindo alguém andando no mar e tal. E além deles terem que lidar com a circunstância do barco afundando, eles têm que lidar com a circunstância de assombração também. Pô, resolver dois problemas não dá, né? Mas, às vezes, nós estamos em situação muito difícil. E o sofrimento de Gideão era muito delicado. E Pedro, quando estava lá, o barco, ele tinha dificuldade de crer. Será que é? Olha, como é que é? O que está acontecendo? Quando nós estamos em muitas dificuldades profundas,
às vezes a gente tem dificuldade de crer. A segunda condição que estava o povo lá é que eles tinham a sensação de um Deus distante, um Deus que estava longe, um Deus que parecia estar longe. Gideão, ele não tem só dificuldade de crer em Deus, mas ele tem a dificuldade de entender de como Deus iria intervir na sua história naquele momento. E o texto diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Quantas vezes a gente diz isso? Por que está acontecendo isso comigo? O que está ocorrendo? O que está havendo? Ele conhecia toda a história do povo judeu, os livramentos que Deus tinha feito lá no Mar Vermelho, tantos livramentos, mas agora era ele aqui, e ele não está entendendo por que as coisas estão acontecendo com ele. Ele está perdido lá, olhando para um passado longínquo. Deus fez lá, mas agora ele não vai fazer mais. Deus só fez lá, agora ele não vai atuar mais. Então, as dificuldades são grandes. Às vezes a gente tem a sensação de um Deus distante, de servir a Deus, mas Deus parecia um ser distante. Já aconteceu isso com você? Que Deus parece distante? Que as coisas parecem que não acontecem? E o texto ainda vai dizer lá, né, que ele não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele só conseguia ver o problema que estava acontecendo ali. E às vezes, meus queridos, diante dos sofrimentos da nossa vida, a gente acaba questionando a solidariedade de Deus. Será que Deus vai vir? Será que Deus vai me amparar? Será que Deus vai estar comigo? E aí a gente começa a sofrer. E o texto vai dizer: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Diz o Gideão. Ele se sente abandonado. Falta a experiência concreta com Deus. É como Jó afirmou: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu pergunto, você que está aqui sentado nesse banco de igreja hoje, consegue ver a Deus hoje? Você consegue perceber os movimentos de Deus hoje na sua vida? Ou você está vindo à igreja e só ouvindo falar de Deus e racionalmente vivendo essa vida intensa de racionalidade de Deus, mas não consegue andar e perceber os movimentos de Deus na sua vida, que às vezes são sobrenaturais. Às vezes a gente tem um Deus muito racional, mas nós não conseguimos perceber Deus. Andamos, eu ouço falar de Deus. Mas o que de Deus, o que esse Deus anda fazendo na minha vida pessoal? Mas ele só agiu lá, isso é história bíblica, pastor. Ou o Gideão pensava assim também, só agiu lá no povo do Egito, mas aqui comigo não, ele me abandonou. O Gideão pensava a mesma coisa. E às vezes muitas pessoas, hoje na atualidade, estão pensando o mesmo. Andam, ouvem falar, ouvem, mas não percebem, não conseguem andar com Deus e perceber os movimentos dele na vida, os milagres de Deus. Diante do sofrimento, ele questiona. Mas uma outra condição é a síndrome que ele tem de opressão, de oprimido. Gideão subestima a sua capacidade pessoal, mesmo quando Deus afirma o seu valor. O texto diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, ele vê assim limites. Ele não consegue ver possibilidades. Você é esse tipo de pessoa que só vê o limite? Você acha que não vai dar? Tudo é possível quando Deus quer. Ele está olhando para você nesta noite. E se você pensa que ele perdeu o controle da tua vida, jamais. Ele não perde o controle, ele não perde uma piscada de olhar. Porque ele está no controle. E andará todos os dias, porque é uma promessa que ele mesmo faz a ele mesmo. Eu estarei convosco todos os dias. Gideão não se vê com potenciais para realizar, e ele nega até as radicais afirmações de Deus
a respeito dele. Gideão não vê os recursos. Ele não tem esperança alguma. Ele não tem projeto nenhum. Ele nunca pensou nisso. Ele diz: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Ele vê a sua família de uma forma insignificante. Eu sou o mais pobre. Deus nem sequer olha para mim. Pois eu afirmo para você que nesta noite Deus está olhando para você que está se sentindo às vezes o menor de todos. Se alguém já te jogou para baixo, te jogou lá no lixo, Deus está olhando por você. Porque ele te resgata. Ele é o Deus que tem o prazer em resgatar vidas que são massacradas. Às vezes. Ele está olhando a sua vida. Ele se sente o menor. Ele tem a síndrome da opressão, do oprimido. Mas a condição aqui é que também esse povo, esse pessoal apresenta, é um excesso. Olha só, isso aqui é interessante. É um excesso de realismo. Excesso de realismo. Eu tenho aprendido que, às vezes, o meu realismo, às vezes o nosso realismo, o meu, o seu, o nosso realismo, demais, às vezes se torna um obstáculo à nossa fé. É verdade. Isso aconteceu com Gideão. Quando a gente começa a fazer conta demais, tem que ter o pé firme no chão, sim. Tá certo? Isso não vamos aí extrapolar. Temos que ter os pés firmes no chão. Mas quando a gente começa a fazer conta demais, e a ver, assim, se temos condições de determinado projeto, a realidade é que nós achamos que nunca vamos conseguir. Eu diria que a antifé é sempre realista. O texto diz: não incomodes. Lembra, havia uma menina que estava aparentemente morta, ou estava morta, e o pessoal vai na direção de Jesus para buscar Jesus, e alguém diz para ele: olha, não incomodes mais o mestre, a menina já está morta. Jesus não quer nem saber se a menina está morta ou está viva, ele vai na direção do problema. Por quê? Porque para Jesus não tem limite, e ele ressuscita aquela menina. A fé para Gideão é algo tão abstrato que não dá para ele suporte para nada. Ele não consegue ver possibilidade. Ele não crê que é possível que os fatos possam acontecer de uma forma possível, que as coisas possam ser diferentes. Sabe? Deus, ele acaba zombando, às vezes, das condições e dos fatos. Ele sempre fez assim. E aí a importância de a gente colocar a nossa fé nas mãos de Deus. Por isso que a definição de fé na Bíblia é definida assim: fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que não se veem. Vai além, né? Essas coisas mexem com a nossa alma, não mexe mesmo? Isso mexe comigo. Mas, em último lugar, Gideão perde aí a condição dele, na condição, ele pede sinais. Ele pede sinais, sabe por quê? Porque lhe falta fé. O seu raciocínio é o seguinte: eu preciso ter algo nas mãos para crer. Mas a lógica de Deus é a seguinte: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É a lógica de Deus. Então eu tenho visto muitas pessoas colocando Deus à prova e achando, né, que este texto aqui está ensinando que a gente tem que colocar Deus à prova. Mas a verdade é outra. É Deus quem nos coloca à prova.
É Ele quem nos prova, porque Ele não precisa ser provado. Quem está sendo provado somos nós. Então, o que você tem que fazer? Obedeça e se submeta a Deus. E deixe que Ele faça acontecer. Você não está vendo o que vai acontecer no futuro? A sua vida é de fé. Tenha fé, meu irmão. A fé tem que ser trabalhada e nós temos que ver a sustentação disso e as coisas acontecerem na nossa vida simplesmente porque temos fé. E às vezes nós não vamos enxergar tudo lá na frente, não. As coisas não vão, tem que ser assim, tem que ser tintim por tintim. As coisas de Deus não se discernem assim, elas se discernem espiritualmente. Você tem que viver agora. Pode fazer planos, mas você tem que viver por fé. E eu concluo dizendo o seguinte: assim como Gideão, Deus também nos chama para a gente refazer a nossa vida. Ele olha para você, quem sabe se você está nessa noite aqui dizendo: eu não sou ninguém, não vou conseguir, não vai dar certo. E Deus olha para você: vai dar certo, vai conseguir, porque já deu certo, porque eu dei a minha vida para você na cruz do Calvário. Se eu entreguei a minha vida por você, você pode muito bem vir até mim e eu vou dar as mãos a você e nós vamos seguir daqui para frente juntos. E as coisas vão começar a acontecer de maneira diferente para você, só porque você depositou a sua confiança em mim. O Deus diz assim em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nada de excepcional em nós, não. Você não tem nada de surpreendente em você, de máximo em você, que você possa comprar o amor de Deus, porque o amor de Deus para você é gratuito. E Ele vem e te oferece e arruma a tua vida, e chama você como você está, e às vezes você se sente o mais acabado de todos, e Deus está de olho em você. Porque Ele presta atenção nas pessoas. E Ele ama as pessoas. E Ele diz: vem, meu filho. Pai, mas o Senhor não vai nem me querer, porque a minha fraqueza é tão fraca que não serve nem para o Senhor. Então é isso, é você mesmo que eu quero. E aí Deus coloca condições em você para que você possa dar seguimento à sua vida. E aquelas circunstâncias que estão cercando você e que você não sabe lidar, e Deus vai continuar falando para você: por que você se bate tanto? Deixa comigo. Não faça você. Eu vou tomar conta dessa situação. Eu vou segurar as tuas mãos. Eu vou usar você como instrumento. Mas tenha calma. Deixa que eu domine a situação. Deixa que eu trato disso. Eu vou ser em você. Mas creia em mim. Porque você não está sozinho. Eu estarei com você em cada circunstância. Segure as minhas mãos, meu filho. Eu vou junto. Não seja essa a tua batalha. Seja a minha batalha. Deixa que eu vou na frente. Fica aqui atrás comigo. Deixa que eu aguento isso. É assim que Deus está nos dizendo. E Gideão, ele está nessa circunstância. Deus o liberta. Antes da libertação definitiva, Gideão ainda vai experimentar outra recaída. Ele recebe a de Deus a bênção e ele se torna um grande juiz em Israel. Mas ele tem uma recaída, e nessa recaída, desta vez, ele pede sinais ainda mais complexos para Deus. E Deus o atende. Deus o atende. Né? Numa noite, o que ele vai pedir? Olha a cabeça de Gideão, né? Eu fico pensando, se eu fizesse um negócio desse aqui, né? O que ele pede para Deus? Ele pede assim: olha, Deus, eu vou colocar uma lã aqui e eu vou deixar passar a noite aí. Mas eu quero, se o Senhor é Deus, que quando acordar de manhã, que a lã esteja molhada e o entorno dela esteja seco. Mas que pedido, né? Aí ele chega de manhã, está lá tudo certinho, tudo seco em volta e a lã molhada. Mas ele não conformado com isso, ele vai de novo a Deus. Senhor, vamos fazer o contrário agora, então. Né? Mas o Senhor é Deus mesmo? Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer agora. O chão fica, a lã fica seca e o chão molhado. No outro dia, está exatamente do jeito que ele havia pedido a Deus, né?
Ali estava um homem fraco, descrente, mas Deus resolveu usá-lo desse jeito mesmo. Eu vou ouvir esse menino porque ele está assim, todo quebrado, mas eu gosto dele, eu amo a ele, eu vou abraçar essa pessoa. E ele está olhando para você nesta noite, está dizendo a mesma coisa. Quem sabe você se sente quebrado, mas o Pai Celestial quer te abraçar e quer te dizer: eu cuido de você assim mesmo. Eu já dei a minha vida por você. Cuidar de você o restante do dia e da noite e dos séculos não vai ser difícil para mim. Então, gente, eu quero te deixar assim que você não abra mão de nenhum sonho legítimo da tua vida, tá? Eu preciso crer que tudo é possível quando Deus quer. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Amém?